eu sou Andressa Canejo e a gente está começando hoje a série Mundo Pós-Pandemia. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre a ótica do direito. Mas antes de apresentar os nossos convidados, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative as notificações para toda vez que entrar um vídeo novo você saber e também não deixe de curtir os nossos vídeos. Eu estou aqui hoje com o professor mestre e doutorando Maurício Pires Guedes. Ele é diretor do Centro de Ciências Jurídicas da UCP, e com o professor doutor Felipe Assensi, que é docente do Centro de Ciências Jurídicas da UCP, tanto na graduação como no mestrado. A gente está aqui hoje para falar como vai ser o mundo pós-pandemia. Hoje a gente vai falar sobre a perspectiva do direito, como o mercado de trabalho vai estar nesse período pós a pandemia da Covid-19, como que as carreiras vão reagir, se a gente vai ter alguma mudança. E a gente quer saber se a gente está entrando numa nova era. A gente começa uma nova era, como fica o direito depois desse período? Bom, eu acredito que sim, né? A gente está entrando numa transformação. Essa transformação ela se opera em diversas dimensões na nossa vida. Na questão familiar, na questão política, na questão econômica, e também se espelha, né, se manifesta na questão jurídica. O direito, na minha visão, ele já está mudando e vai mudar ainda mais nesse contexto em que, digamos, essa fase complicada da pandemia passar, né, ele vai mudar ainda mais, né? Isso exige, na verdade, todos nós, enquanto juristas, uma sensibilidade muito grande a respeito de quais vão ser os próximos passos, os próximos movimentos do direito, e também, né, uma versatilidade para a gente entender essas transformações e se adaptar a essas transformações. Eu concordo com o professor Felipe. Eu acho que nós vamos ter que passar realmente por algumas adaptações, mas eu gostaria também de ressaltar que o direito ele é muito resiliente. O direito, enquanto norma, enquanto regulamentação da sociedade, quer queira ou não, ele se aplica tanto em momentos de crise, como a que nós estamos vivendo, essa crise sanitária, mas também se aplica nos momentos em que as sociedades se desenvolvem de uma maneira normal. Então, o direito ele sempre se reinventa, e por isso eu acho que sempre haverá espaço para o direito. O que talvez hoje nós estejamos vivendo seja exatamente esse momento de adaptação, mas a resiliência do direito, com certeza, fará com que as sociedades continuem dependendo do direito, dependendo dos operadores do direito e dependendo, enfim, dos julgamentos que são realizados pelo Poder Judiciário. Durante a pandemia, a gente percebeu que as relações de consumo elas ficaram bastante prejudicadas, né? As empresas muitas vezes não conseguiam cumprir com os prazos, com o que foi acordado, até por conta das barreiras sanitárias, do fechamento do comércio. E o que a gente queria saber? Deve haver uma flexibilização no entendimento dos juízes ao decidir as questões relacionadas por conta desses problemas? Eu penso que sim. Como disse, nós vivemos um momento excepcional. E, de fato, nós não tínhamos ainda um regramento específico para momentos como o que estamos vivendo de pandemia da Covid-19. É natural, e já há um movimento no Congresso Nacional, a criação de regras que possam ser aplicadas especificamente nesse atual momento. E, por isso, eu acredito que, nesse primeiro momento, os juízes terão que se adaptar a essa nova realidade, eles terão que criar mecanismos que permitam que as soluções sejam dadas de maneira efetiva, até que a gente possa ter regras suficientes que analisem esse tipo de questão. Sim, e essa questão da adaptação dos juízes vai ser importante também, né? Porque a gente vai desenvolver uma nova perspectiva de como deve ser aplicado o direito. Certamente vão surgindo novas normas agora, né? Por conta da pandemia. Essas normas, algumas vão ser, digamos, transitórias por conta do período e outras até permanentes, né? Em especial na questão do consumo, a gente tem que criar, né, outras iniciativas e outros parâmetros para a decisão judicial nesse contexto de absoluta excepcionalidade. Acho que isso aí a gente abre uma brecha para a gente perguntar qual que vai ser o impacto disso nas relações contratuais.
Eu acho que a gente já está vendo muito impacto, né, no dia a dia das relações contratuais. Por exemplo, questões de aluguel. Muita gente está renegociando aluguel por conta de que a realidade socioeconômica daquela pessoa, daquele compromisso que ela realizou, mudou. A gente vê a situação da aviação civil, né? Inclusive recentemente com a TAM pedindo recuperação judicial, e o mercado de aviação civil, o mercado de turismo, né? Que muitas das vezes os pacotes de turismo eles são vendidos muito tempo antes da viagem. O mercado de festas, de casamentos, né? De aniversários, muitos deles ocorrem, né, em casas de festa. Então, assim, a gente tem, de fato, já agora, impactos diversos nas relações sociais. Isso, na verdade, traz um desafio em cascata, né? Porque o consumidor tem direito, claro, já que ele pagou, digamos, por aquela passagem aérea, e a empresa ela tem a impossibilidade de oferecer aquele serviço em função da pandemia, né? Então, o impacto, na minha visão, já existe. Eu acho que ele pode ainda se intensificar, né, se o contexto da pandemia não melhorar, né, como em alguns lugares do Brasil a pandemia ainda nem chegou, né? E eu espero que não chegue, né? Mas a pandemia ainda nem chegou em alguns lugares, em outros ela está no período avançado. E eu desconheço, de repente tem, né, casos em que ela já está retrocedendo, já está diminuindo. Em todos esses casos, você tem impacto nas relações contratuais e, no final do dia, a gente tem que também pensar como que a gente observa o direito do consumidor, como que a gente faz com que o consumidor seja respeitado nas suas múltiplas dimensões jurídicas, só que diante de um contexto que muitas empresas não conseguem dar conta dos compromissos para os quais elas foram contratadas. E eu acho que eu poderia destacar também que as relações contratuais elas estão se desenvolvendo já há bastante tempo. Hoje nós vivemos um período em que as relações contratuais são bem distintas daquela que nós tínhamos, por exemplo, há 20, 30, 40 anos atrás. Então, me parece que nesse período de pandemia nós vamos ter que adaptar mais uma vez as regras jurídicas, vamos ter que adaptar as cláusulas contratuais, como elas são interpretadas, para que todas essas questões possam ser resolvidas de maneira adequada. Nesse mesmo âmbito, a gente acaba vendo que a gente teve um crescimento muito grande do consumo online, né? Como as pessoas não puderam ir até as lojas físicas, a gente vê que teve um aumento muito grande. O consumo online ele vai ganhar um destaque muito grande. Então, quem não tinha esse hábito acabou se habituando e está se habituando a fazer compras online. Pensando nisso, acredito que isso vai ser uma tendência, vai aumentar. Como é que vai ser a questão jurídica com essa nova modalidade de consumo? Bom, desde a vigência do nosso Código de Defesa do Consumidor, nós já temos ali umas primeiras regras que buscam regulamentar esse tipo de compra, né? São as compras à distância. É evidente que essas normas talvez hoje sejam insuficientes para resolver todos os problemas que surgirão nesse momento em que o consumo online de fato se torna mais efetivo. Mas, por outro lado, eu vejo também que as empresas estão reconhecendo que esse é o momento delas se adaptarem a essa nova realidade. Hoje em dia, você tem empresas que já fazem entrega de produtos em 24 horas, 48 horas, porque, de fato, elas querem aproveitar também esse momento para desenvolverem a sua própria forma de entrega, para criarem mecanismos de trazer o consumidor para esse tipo de compra. E eu acho que todos têm aí a ganhar, né? As empresas, porque, claro, continuarão fazendo as suas vendas como elas ocorrem presencialmente, e os consumidores, que conseguirão com isso melhores preços, conseguirão também alguns tipos de vantagens que esse tipo de serviço acaba nos trazendo. Imagine, por exemplo, a própria questão do valor da mercadoria, quando eu tenho uma diminuição efetiva do custo para a empresa. Então, é natural que você consiga preços melhores, que você consiga uma concorrência mais efetiva, e eu acredito que talvez também nós possamos nos aproveitar desse momento para criar novas regras, estabelecer novos mecanismos que garantam que esse tipo de compra possa ser efetivado. Sim, eu vejo também com bons olhos esse boom, digamos assim, do online. É uma maneira, na verdade, das empresas se reinventarem, né? A gente tinha muitas empresas cuja receita era 100% de negócios
físicos, digamos assim, e agora elas têm, né, nesse momento de reinvenção, também destinando, né, um novo foco, uma nova forma de desenvolver sua saúde financeira através do online, né? Isso daí é muito interessante, muito bom. A gente tem uma legislação de consumidor que funciona, sabe? Que é uma legislação bem respaldada. O direito do consumidor brasileiro, ele está muito bem amparado em termos de normas. É óbvio que a gente sabe de situações, de empresas que desrespeitam, né? Mas do ponto de vista de direitos, nós consumidores estamos muito bem amparados. E o desafio, na minha visão, assim, se por um lado tem esses fatores positivos, né? E mais um fator positivo que eu colocaria é o fato de que muitas pessoas estão encontrando no online alternativas ao seu próprio desemprego, né? Às vezes aquele artesão que, sabe, não conseguia entrar no mercado de trabalho formal, ele entrava, mas não como artesão. Agora, pelo online, ele consegue desenvolver seu talento, né? Tantas pessoas aí que estão aproveitando online para desenvolverem ainda mais sua vocação e que antes não podiam. Agora, o outro lado é o seguinte, eu acho que é um outro lado que vai vir daqui a pouco, né? É o fato de que a gente tem uma Lei Geral de Proteção de Dados. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela teve o seu início da vigência passado um pouquinho mais para frente, por causa da pandemia, mas isso vai impactar os negócios online, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela faz com que os negócios online eles não sejam somente uma questão de você abrir uma plataforma e você vende o que você quer vender, né? E tem uma série de regrinhas que já estão presentes na Lei Geral de Proteção de Dados e que todas as empresas, inclusive todo mundo que vende online, vai ter que se adequar. E eu acho que o próximo passo de quem quer permanecer nesse jogo dar uma olhada na Lei Geral de Proteção de Dados, já começar a se organizar para isso, porque ela já ia trazer uma mudança para o mercado online e não trouxe por causa da pandemia. A pandemia, ela exigiu, acho que para todos nós, uma vida virtual. E com isso trouxe novas formas de atuar em todas as esferas. No direito não foi diferente. A gente passou a realizar, acredito que em todas as áreas, mas algumas audiências por videoconferência. Isso pode virar uma realidade para o direito mesmo depois que passar a pandemia? Sim, eu acho que eu sou um otimista, apesar de todo o desastre que está acontecendo, né? Todos os problemas, pessoas morrendo, pessoas desempregadas, as pessoas sem poder ver as pessoas queridas delas, pelo menos fisicamente. Apesar de todos esses lados péssimos que estão acontecendo, a gente tem um lado bom. A gente acelerou mudanças que iam demorar 10 anos, 20 anos para acontecer. Então é como se a gente tivesse apertado o botão do turbo, né? E coisas que já iam acontecer mais para frente estão começando a acontecer agora, sabe? Eu, por exemplo, como pesquisador de acesso à justiça, só para ficar nessa questão de audiências via internet, sabe? Tinham pessoas que não conseguiam ir ao judiciário, porque ir ao judiciário significa, vamos supor, R$ 4 de passagem de ônibus para ir, 4 para voltar. R$ 8, tem gente que não tem R$ 8, que não pode dispor de R$ 8 para ir para uma audiência. E às vezes ela precariamente tem como fazer pela internet, né? Ela tem como acessar, às vezes pedindo ajuda para um amigo, para um vizinho. Ela tem condições de estar ali sem ter esse gasto. Às vezes a audiência foi passada para tarde, ela tem que ficar lá, tem que almoçar. Então eu vejo assim de maneira muito positiva essa mudança. Logo, para certas coisas você precisa do presencial, né? Vamos supor, o juiz fazer uma diligência, sabe? Ele tem que fazer a diligência presencialmente. Mas não se trata de uma exclusão, né, do físico versus o remoto, né? Essas coisas estão aí juntas e a gente tira o melhor delas. Vai ter, na minha visão, mais inclusão no judiciário, vai ter uma maior economia. Muitas unidades jurisdicionais, elas são aluguéis, elas não são de propriedade do judiciário. O judiciário vai lá e aluga. E tem que colocar um monte de gente lá, tem que fazer um monte de sala de audiência. Talvez agora isso vai reduzir até os custos do judiciário, operacionais, né? Talvez não precise mais investir tanto em estrutura, investir mais no que importa, fazer com que as pessoas tenham acesso, é isso que as pessoas querem, né? Então eu vejo assim muito legal, é muito bom, as reuniões também,
Enfim, eu sou um otimista do mundo que virá pós-pandemia, apesar de todos os desastres que ela tenha feito, né? Eu compartilho também desse otimismo que o professor Felipe nos apresenta, e eu acho realmente que nós estamos acelerando para a superação desses paradigmas existentes. Eu gostaria de trazer apenas um fato que é interessante e que vai ao encontro do que foi dito pelo professor Felipe, de que alguns anos atrás se falava no processo eletrônico, em se criar mecanismos que permitissem que os processos pudessem tramitar virtualmente. E eu me lembro que, à época, muitos colegas advogados, juízes, diziam que isso não seria possível. Como se imaginar um banco de dados com todos os processos que tramitam no nosso país? E isso hoje já é uma realidade. Nós já temos hoje processo eletrônico em todos os estados da federação, nos nossos tribunais superiores, e isso, sem sombra de dúvida, reduz custos. Você consegue, por exemplo, hoje, peticionar em tribunais como no Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo no Supremo Tribunal Federal, de maneira virtual. Então, me parece que este paradigma que, à época, quando da implementação do processo eletrônico, foi considerado como impossível por muitos operadores do direito, isso hoje é uma realidade. Então, eu vejo exatamente que nós vamos acelerar, talvez, algumas questões que não haviam sido incluídas nesse movimento, e me parece que as audiências por teleconferência também passarão a ser uma rotina de todos nós. É evidente que existem alguns atos que dependem da presencialidade. Então, talvez a oitiva de determinadas testemunhas, ou em processos criminais, quando você faz a oitiva do réu, talvez eles continuem sendo realizados de maneira presencial. Mas veja que hoje você já tem, por exemplo, uma legislação processual penal que permite que você tenha algumas audiências realizadas por teleconferência. Então, essa questão não é uma novidade. Talvez o que nós teremos, como o professor Felipe disse, é um aceleramento daquilo que já seria um caminho natural dentro do desenvolvimento que nós já tínhamos antes da Covid. E pegando esse gancho das videoconferências, né, que podem ser inseridas para facilitar, a gente pode falar do teletrabalho. Pode virar também uma modalidade mais comum no direito? Como que ficariam as leis trabalhistas para esse formato? Esse ponto também é bastante interessante, e nós tivemos, inclusive, uma entrevista realizada pela TV UCP com a professora Adriana Schlemetchev, que é especialista na área, professora de Direito do Trabalho, é a coordenadora do nosso núcleo de prática jurídicas e vice-diretora do Centro de Ciências Jurídicas, e ela falava exatamente sobre isso. Nós tivemos, em 2017, uma legislação que veio regulamentar essa matéria. Até 2017 havia, de fato, uma omissão legislativa, e, é claro, essas regras hoje elas precisam ser desenvolvidas para que esse teletrabalho passe também a constituir, né, de todas aquelas cláusulas necessárias para que o contrato de trabalho possa se desenvolver de maneira adequada. Agora, me parece que o trabalho realizado de casa, ele continuará sendo como o trabalho que é realizado presencialmente. Então, você tem, por exemplo, uma questão do controle de horário, você tem que seguir as regras de descanso, e você, eventualmente, caso seja demandado em um horário que não é o seu horário de trabalho, você pode, inclusive, pleitear, se for o caso, também as horas extraordinárias em razão desse tipo de serviço. Então, me parece que nós já temos uma regulamentação, ela veio, ainda que um pouco tardiamente, mas ela veio antes mesmo da pandemia, e talvez agora nós temos que criar novas regras, sobretudo para garantir que empregado e empregadores não serão, de alguma maneira, trazidos para questões que possam fugir à normalidade dessa relação de trabalho. Quer dizer, ninguém quer ser surpreendido por ter que trabalhar mais do que deveria, ou por ter um funcionário que, em casa, acabe produzindo menos do que se espera. Então, eu acho que talvez essas questões relacionadas, sobretudo, à produção, a como o trabalho vai se desenvolver, talvez elas demandem ainda algumas regras específicas. Mas eu diria que a base ela já existe, está prevista nessa legislação, foi a reforma trabalhista de 2017, e eu tenho absoluta certeza que hoje já é possível utilizar essa legislação para esse tipo de serviço que é realizado como à distância. Sim, é muito importante essa ponderação do professor Maurício, essa contribuição. O teletrabalho, ele, de fato, assim, como qualquer relação de trabalho, tem que ter regras, tem que ter, né, uma observância dos horários, uma observância de como deve se dar essa entrega do trabalho. Então, como qualquer outra forma de trabalho, ele também tem seus regramentos específicos e
e, na verdade, contribui aí na medida em que as pessoas cumprem esses regramentos. Então, isso não difere, na verdade, o teletrabalho de qualquer outra forma laboral no sentido das regras, né? O que a gente precisa entender é que a minha suspeita, pelo menos é essa, né? Eu não sou pesquisador de direito do trabalho, mas eu sou empregador, né? Então, o que eu tenho visto, eu já trabalhava muito de maneira remota e muitos trabalhadores que eu contrato também trabalham de maneira remota. E o que faz funcionar, na verdade, o teletrabalho é simplesmente estabelecimento de metas e estabelecimento de resultados que devem ser alcançados num determinado prazo. É algo que tem que ser resultados factíveis, né? Resultados humanamente possíveis. E isso tem sido muito interessante, né? Assim, se você entrega o resultado, se as coisas acontecem e sabe, todos eles, empregadores e empregados, estão fazendo a sua parte, isso é muito bom, né? Então, é mais uma daquelas coisas que não importa se é remoto ou presencial. O que importa é se as pessoas estão com os mesmos objetivos, fazer com que as coisas funcionem, estão eticamente direcionadas entre si e orientadas para entregar o seu melhor. A gente até vê muito disso, dessa modalidade, acho que é mais comum ver em agências de publicidade, né? Que até o que eles alegam é que criação, por exemplo, a criatividade ela não tem hora para acontecer. Então, eles adotam muito essa medida de a pessoa não tem uma carga horária exata a cumprir. Ela tem metas, assim, se ela vai entregar, se ela vai passar a madrugada, o dia, se ela vai de bermuda, se ela vai de short, isso não importa. Na verdade, o que importa é que entregue o resultado no prazo determinado, né? O resultado é que importa, né? O resultado é que importa. É óbvio, assumindo que tudo é ético, não tem nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de meta absurdo. Mas por que não? Né? Até aproveito aqui a oportunidade, se quem quiser saber um pouco mais sobre esse tema, sobre teletrabalho, a gente tem um vídeo no nosso canal que aparece aqui no card, no alto da tela. E quem estiver interessado, só lá conferir e conhecer um pouquinho mais. Para a gente encerrar, como que os estudantes de direito precisam se adaptar para essa nova realidade que eles vão ver a partir de agora? Quais são as oportunidades que surgem para eles nesse novo real que a gente vem falando, né? Que acho que começa desde já com essas mudanças todas. Sim, isso eu também está na minha parte do otimismo, essa, né? Porque, como a gente tem conversado aqui, o direito mudou, mas o ensino do direito também mudou, né? A gente hoje tem a oportunidade de observar que, mais uma vez, não é o presencial ou o remoto, é tudo junto. E o remoto também tem a presença, né? Eu vou te contar uma história, né, também, professor Maurício. Eu, quando fui contratado pela UCP, a primeira pessoa que me recebeu para me entrevistar, né, e tudo mais, foi o nosso querido reitor, né, o padre Pedro, que está com a gente. E o padre, ele falou diversas coisas, foi uma conversa de mais de uma hora, mas, assim, se eu pudesse eleger uma das coisas que mais me chamou a atenção no padre, né, é o fato dele ser um professor que estimula várias metodologias de ensino, sejam elas físicas ou presenciais, ou remotas ou presenciais pela tecnologia, né? E ele é um entusiasta disso e dá aula disso, né? É outra coisa que me chamou a atenção, né? É um reitor que dá aula. Em geral, os reitores eles ficam mais só reitorando, digamos assim. Eu nem sei se tem esse verbo. E o nosso padre, ele é reitor, é professor, continua sendo professor e ainda é uma das pessoas que assume essa dimensão do ensino remoto há muitos anos, né? Então, fiquei assim, nossa, poxa, o nosso reitor, ele estimula isso, ele faz isso, ele é professor também nessa modalidade. Então, muito legal isso, né? E o que eu vejo hoje, assim, antes de entrar no assunto do estudante, é que, por exemplo, no caso da UCP, você já tem um compromisso com isso desde sempre, né? Em fazer com que o estudante ele se adapte, né? Que ele esteja à frente das mudanças.
em que ele, né, de alguma maneira, ele tenha protagonismo sobre essas mudanças. E hoje isso a gente vê tanto na parte de conteúdo, digamos assim, quando a UCP, quando os nossos professores excelentes ministram suas aulas, mas também na parte de método de ensino, seja presencial, seja remoto. E aí eu tenho certeza que tem muito a contribuição do nosso reitor, né, para ter essa qualidade em todas as formas de ensino que a UCP traz. Ou seja, os estudantes, em geral, em especial os estudantes da UCP, têm oportunidade hoje, né? Se tem algo de bom no estudo é que a gente está criando um novo normal. E ao se criar um novo normal, a gente vê oportunidades de carreira, oportunidades de negócios, oportunidades na advocacia, oportunidades, sabe, de uma maneira tão ampla, ainda mais dentro do direito, tão ampla em todas as áreas, e tem sido muito promissor, assim, tudo que o estudante pode aproveitar, né? E aproveitar antes mesmo de se formar naquela sua área do conhecimento. Salvo engano, nós temos 43 áreas de conhecimento na CAPES. Eu posso estar errando um pouco no número, né? Eu tenho certeza que as 43 áreas de conhecimento, elas podem aproveitar esse momento para se recriarem, para fazerem com que seus estudantes tenham sucesso e para fazer com que eles aproveitem as oportunidades, algumas que já surgiram e outras que ainda vão surgir. Mas aí entra o que eu falei no início, né? Tem que ter uma instituição comprometida, tem que ter uma liderança comprometida. A gente tem no nível de reitoria, a gente tem os nossos pró-reitores, tem também, no caso do CCJ, o professor Maurício, a professora Adriana. Então, isso faz com que assim, o otimismo ele fique mais aflorado, né, no nosso caso, por conta não só dessas oportunidades que surgem, mas também por conta do rumo que a UCP dá aos seus estudantes e aos seus professores. Eu gostaria também de registrar que as novas gerações, elas de alguma maneira, elas já estão mais acostumadas com as novas tecnologias. E eu digo isso porque, como professor já há quase 10 anos, eu percebo que cada vez mais o aluno ele interage com esses instrumentos tecnológicos. Então, por exemplo, hoje na nossa UCP, nós disponibilizamos para os nossos alunos 2 bibliotecas virtuais, que são fantásticas, porque você tem ali centenas, milhares de livros. Os alunos eles podem acessar a qualquer hora do dia, basta que tenha um computador ou um telefone celular para tanto, e todos podem acessar o mesmo livro ao mesmo tempo, né? Não há nenhuma restrição nesse sentido. Então, enquanto, num período não tão distante assim, mas quando eu era estudante do curso de Direito, nós íamos para a biblioteca e lá tínhamos 3, 4 exemplares do livro que era indicado pelo professor, hoje os alunos eles entram na biblioteca virtual e conseguem ter acesso imediato a todo esse universo de conhecimento que é colocado à disposição dele. Então, eu penso que, enquanto aluno, ele deve aproveitar esses instrumentos para que ele possa se aperfeiçoar, para que ele possa se especializar. Se ele acha que ele vai atuar, por exemplo, na advocacia, que ele comece, então, a fazer as primeiras pesquisas, possa ver a área que lhe parece mais adequada. Agora, se ele quiser, por exemplo, atuar numa questão mais contratual, menos contenciosa, também você tem livros, você tem todas as informações disponíveis para esse aluno. E com relação ao mercado de trabalho propriamente dito, eu também penso, assim como o professor Felipe, que nós temos muitas áreas. Compete ao aluno, de fato, ele conhecer todas elas para saber aonde ele buscará desenvolver a sua atividade profissional e, com certeza, a nossa instituição ela é capaz de garantir a esse aluno a formação necessária para que ele possa desenvolver aquilo que lhe parecer mais adequado. A instituição hoje ela é preparada para isso. Nós temos, não só, como disse o professor Felipe, no nível da reitoria, da pró-reitoria, de uma maneira geral, mas os nossos professores, eles estão hoje absolutamente preparados para esse tipo de formação e compete ao aluno dar, durante o curso, tudo aquilo que ele pode para que tenha o conhecimento e, com isso, ele possa exercer o direito da forma como lhe parecer mais conveniente. Eu queria, então, agradecer a participação de vocês e, mais ainda, a contribuição de vocês para falar um pouquinho como que vai funcionar o direito nesse período aí pós-pandemia, nesse novo normal, nessa nova realidade que a gente tá vendo que vai mudar um pouquinho, né? A gente encerra esse primeiro episódio, mas não deixe de comentar aqui embaixo se você conhece, se você acha que alguma outra área vai mudar, se você tem alguma dúvida. E não deixe de assistir os nossos vídeos no canal oficial da UCP no YouTube.